Então, o objetivo da aula de hoje, então, é resolver a equação de autovalores por átomo de hidrogênio e encontrar, então, as energias, né? Então, só recordando um pouquinho da aula passada, a gente começa com um problema de dois corpos, faz uma aproximação onde a gente ignora as interações dos spins do próton e do elétron, então esquece um pouco os spins, faz um tratamento não relativístico, e com isso a gente consegue separar a coordenada relativa e a coordenada do centro de massa. O centro de massa funciona como se fosse uma partícula livre, como se o sistema todo fosse uma partícula livre andando, então ele não é muito interessante, então a gente deixa ele de lado e foca na coordenada relativa apenas. O centro de massa é simples, a coordenada relativa é importante, então isso equivale a gente estar no referencial que se move junto com o centro de massa. Tá? Então, a gente está parado em relação ao centro de massa do sistema. Então, a equação, nós escrevemos, então, a energia nas coordenadas do centro de massa, e ela então, então, ele troca a massa por a massa reduzida, então aparece um μ nessas equações, mas a equação é basicamente Laplaciano de psi, menos H2 sobre 2m Laplaciano de psi, vamos rabiscar aqui enquanto a gente fala. Então, a hamiltoniana do sistema, nas coordenadas relativas, deixa eu corrigir aqui, menos H2 sobre 2μ Laplaciano, certo? Energia cinética, mais o potencial, que só envolve a coordenada radial. Então, a equação que a gente tem que resolver é Hψ igual a Epsi, que está escrita aqui embaixo. Como a gente tem essa simetria radial, né, a força só depende de R, e a força é conservativa, né, ela pode ser escrita como menos gradiente de V, então a força é menos o gradiente de um potencial, que só depende de R. É muito importante que a gente use coordenadas esféricas para aproveitar essa simetria. E o que acontece de interessante em coordenadas esféricas é que esse operador laplaciano, né, que em coordenadas cartesianas é simplesmente a soma, né, das derivadas segundas, em coordenadas esféricas ele tem uma cara que é o que está escrito aqui, né? Tem uma parte que envolve a coordenada radial e tem uma parte que envolve as derivadas em relação a θ e φ. E o interessante é que essa parte toda que envolve derivadas em θ e φ é exatamente o operador L2, momento angular ao quadrado. Então, a hamiltoniana fica com essa cara, alguma energia cinética radial, mais L2 sobre 2μ R2, mais V de R. E esse cara, né, L2 sobre 2μ R2, é exatamente aquele termo centrífugo do potencial que aparece também em mecânica clássica. Então, tem uma semelhança muito grande, né, entre o operador laplaciano que vai aparecer na mecânica quântica, e a hamiltoniana que aparece na mecânica clássica, é o mesmo L2 sobre 2μ R2 que entra ali, né, como que somando ao potencial, dando um potencial efetivo. E isso vai ajudar bastante a gente resolver essa equação. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, é uma aula assim, razoavelmente técnica, a gente vai resolver essa equação, mas já sabendo que a parte angular está feita, basicamente. Né? A parte angular envolve o L2, a gente sabe que as autofunções do L2 são os harmônicos esféricos, então a gente vai se concentrar basicamente na equação radial. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou seguindo aqui nos slides e vou abrindo as contas, então, em slides separados. Então, a coisa natural, né, quando a gente olha a estrutura da equação,
é fazer uma separação de variáveis. Então, a função de onda, que é uma função de onda que depende de R, θ e φ, a gente separa num produto, R1 de R', Y é Y de θ, φ, que a gente sabe que vai ser os harmônicos esféricos. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu só deixar aqui o chat aberto, se alguém perguntar, eu consigo ver. Professor? Diga. Por que mesmo não depende do tempo? Ah, tá. Então, nós estamos resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então, boa observação. Né? Aqui, deixa eu abrir um slide novo aqui para comentar sobre isso. Então, a equação completa seria essa daqui. dψ dt. Deixa eu usar uma letra diferente aqui, que eu vou usar psi, lá vou usar φ aqui. Esse φ depende de R e de T, e isso é igual ao operador H aplicado em φ. Então, essa aqui é a equação de Schrödinger completa. O que nós estamos fazendo é buscando as soluções estacionárias. Tá? Então, eu estou escrevendo... Existe uma separação de variáveis que eu fiz aqui inicialmente, que eu não mostrei. O φ de RT é um psi de R, E a menos I, E, T, sobre H cortado. Então, sempre que o hamiltoniano é independente do tempo, essa separação de variáveis é possível, né? Quando você substitui aqui, você vê o DDT só atua aqui, né? Então o menos I mata o I, o H cortado cancela, sobra um E. E do lado de cá, o hamiltoniano não depende do tempo, então essas exponenciais do tempo que vão sobrar de cada lado se cancelam e a equação se reduz a essa daqui. Então, por que esses caras são chamados de soluções estacionárias? Porque se você fizer o módulo quadrado do φ de RT, da solução completa da equação dependente do tempo, isso aqui dá o módulo quadrado do psi, e o módulo quadrado dessa fase some, é 1. Né? Então, a probabilidade de você encontrar a partícula no ponto R no instante t é independente do tempo. Então, a gente vai ter uma distribuição de probabilidades que é estacionária, que não varia no tempo. Tá? O que acontece com essas soluções? Né? Então, imagina que a gente resolveu essas equações e encontrou, como a gente vai encontrar, uma série de soluções. Elas vão ter 3 números quânticos aqui, o número da energia e do momento angular, de R, θ, φ. Cada uma delas tem uma certa energia que vai depender de N, tá? Nesse caso. Qual que é a solução geral da equação de Schrödinger? Então, a solução geral é uma combinação linear desses caras todos aqui. Psi de N, N, de R, E a menos I, e N, T, tá? Então, resolvendo as soluções estacionárias, né? Então, conhecendo as soluções da equação independente do tempo, que é o que a gente vai fazer, a gente acha essas soluções estacionárias e a solução geral da equação é uma combinação linear de todas essas que a gente encontrou. Tá? Então, a gente se concentra, então, por enquanto, na equação independente do tempo. Tá? E daí a gente vai tirar, então, os autovalores, né? As energias, né? Os autovalores do operador H, que são as energias estacionárias. Então, muito bem. Então, a gente vai lá para a nossa equação independente do tempo, propõe essa separação de variáveis, então joga tudo isso aqui na equação e divide tudo por psi para poder fazer a separação de variáveis. Né? Então, esse passo é bastante simples, vamos só olhar aqui. Então, se eu supor que o psi é um ramo de R vezes um YLM de θ φ, aqui eu estou derivando em relação a R. Então, esse cara aqui, eu vou fazer aqui por cima, só para a gente... vai ficar um pouco rabiscado, mas só para a gente ver. Então, o psi vai ser um rão que depende de R, tem que ser derivado.
O y não depende de r, eu posso tirar aqui da derivada. Aqui desse lado, eu substituo o psi por y. O L2 é um operador que depende de θ e φ, então ele vai atuar aqui nesse y, mas o r eu posso tirar, né? O L2 é só ddθ, ddφ, não tem nenhum ddr, o r sai dessa aplicação aqui. Aqui é a mesma coisa, só multiplicando, ry, e aqui também ry. Então, só substitui o psi por ry. O que eu faço em seguida? Para eu separar coordenadas, eu divido dos dois lados por r vezes y. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, divido por r vezes y, o y aqui cancela, fica um r embaixo. Aqui eu divido por r vezes y. O y eu não posso cancelar, porque eu vou derivar, né? Mas o r eu cancelo, sobra um y aqui embaixo. Aqui eu divido por r e y, posso matar os dois, e aqui também. Então, você vê, fica esse pedaço aqui, que é esse, 1 sobre rão, e a derivada só em rão. Tem a parte do e e do v, que não tem mais y nem r, porque eles cancelaram. Tá? Então, passo o e para o lado de cá, e menos v. Tá aqui. Aqui eu estou fazendo mais uma operação que eu estou multiplicando tudo por 2.000H2 para tirar essa constante aqui da frente. Tá? Por 2.000, né? Na verdade, vamos fazer direito, né? Acho não sei se está dando para vocês acompanharem aqui, eu estou fazendo um passo do lado do outro. Eu vou copiar aqui embaixo a equação que eu escrevi primeiro aqui em cima. Ó. Menos H2 sobre 2.000R2 é rão. E aí ficou DDR de R2 DDR. Certo? Então, só separei variáveis e dividi tudo por rão. Esse termo do L2 ficou, então, L2Y sobre 2.000R2Y. Como é que é? Deixa eu ver de novo aqui. L2Y sobre 2.000R2Y. Certo? E aí eu tenho V e o passo E para cá. Então, V menos E igual a zero. Certo? Essa é a equação. Então, vamos multiplicar tudo por menos 2.000R2 e ver o que acontece. Então, por menos 2.000R2, isso aqui some. Fica só o H2. Aqui, 2.000R2 some e eu ganho um sinal de menos. Isso aqui fica menos. E esses caras aqui, eu vou multiplicar por menos 2.000R2 também. Então, deixa eu criar um espaço aqui. Menos 2.000R2. Isso aqui tudo igual a zero. Tá? Então, aqui está a equação. Então, aqui, H2 sobre R, DDR, isso aqui é esse pedaço que está aqui. O 2.000R2, ó, eu estou trocando o sinal aqui e aqui dentro. Então, é E menos V, 2.000R2. E esse cara eu passei para o lado de lá. Então, L2Y sobre Y. Então, essa é a equação que a gente chega. Então, como é que funciona a separação de variáveis? Então, todo mundo que está do lado de cá só depende de R, é uma função de R, não tem θ e φ. E todo mundo que está do lado de cá é uma função que só envolve θ, φ, não envolve R. Então, como que uma função de R pode ser igual a uma função de θ, φ? Só se elas forem constantes. Tá? Então, a solução é que tanto F quanto G sejam constantes. Tá? Então, a gente olha para esse pedaço primeiro. Então, L2
aplicado em y é uma constante vezes y. Então, essa é a equação de autovalores do L2, certo? Que a gente sabe exatamente como resolver. Então, a primeira parte daquela equação é que L2 vezes y é uma constante vezes y. Essa constante são os autovalores do operador, que a gente sabe que são QH2 LL mais 1. Então, isso aqui a gente sabe pela teoria de momento angular. Então, a gente determina aquela constante que está do lado direito. Ela tem que ser o autovalor de L2, que é H2 LL mais 1. Certo? Aqui está escrito explicitamente só, né, o L2 aplicado em y igual a LL mais 1 vezes y, o H2 cancela. E a equação que sobra do outro lado, então, é que o F, né, tudo isso aqui, tem que ser igual a H2 LL mais 1. Então, essa é a equação que sobra. Aqui está só revendo um pouquinho as propriedades do L2, né, que a gente, no momento angular. Então, não só essas autofunções são autofunções de L2, elas são autofunções simultâneas do LZ também. Né? Então, LZ aplicado aqui é MH cortado YLM. A gente sabe que o L é um inteiro, o M vai sempre de menos L a L, e essas funções formam uma base ortonormal, né, no espaço angular. Tá, então, toda essa parte angular está feita. A gente só precisa se preocupar com a parte radial. Tá, uns exemplos aqui de harmônicos, só para a gente se lembrar. Depois eu vou voltar nisso aqui no final, quando a gente tiver resolvido a parte radial, a gente vai multiplicar aquelas funções R'ão de R' pelas Y para ter a função de onda completa. Então, muito bem. Então, o que é importante para a gente é a equação radial. Então, está aqui, ó, aquela parte que só depende do R'ão, do R', né, o F de R', igual a constante, que é o H2 LL mais 1. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é resolver essa equação. Então, tem várias maneiras de tentar resolver. Eu vou seguir aqui a solução que eu fiz lá no curso de estrutura da matéria, que é um pouquinho diferente da solução que o Cohen faz, mas elas são totalmente equivalentes. Eu vou comentar depois. O Cohen usa um método um pouquinho diferente, eu comento depois, e a gente pode fazer o método do Cohen depois como exercício. Mas então, primeiro, qual que é o primeiro passo? Então, está aqui a equação, eu quero achar essa função R'ão de R', né? Qual que é a função que satisfaz essa equação? Você vê que essa função R'ão, ela depende do E, né? Para cada valor de E que a gente coloca aqui, é uma solução diferente, e depende do L também. Certo? Então, é uma função que, em princípio, depende de duas constantes, né, que são a energia e o valor do momento angular. Então, a primeira coisa, eu vou resolver essa equação para energias negativas. Né? Por que para energias negativas? Porque vocês lembram que aquele potencial efetivo, né, ele tem essa cara aqui. Vou desenhar aqui. V efetivo de R, que é o potencial colombiano, mais a parte centrífuga, que é L2 sobre 2mR2. E a gente só vai ter estados com energia quantizada nesse poço de potencial, né, onde você tem um movimento clássico limitado dos dois lados. Aqui em cima, quando a energia é positiva, os estados não são estados ligados, não é um estado do átomo, é um estado onde você tem um próton e um elétron que vem do infinito, interage com o próton, dá a volta e vai embora. Tá? É um estado de espalhamento, né, como a gente chama, que a gente vai estudar depois. Então, a gente vai se concentrar em energias negativas, e para enfatizar que a energia é negativa, nós vamos escrever, então, E como menos o módulo de E. Tá? Para enfatizar o sinal negativo. Então, onde é que está a equação? Então, nessa equação aqui, quando tem E, eu vou colocar menos módulo de E, e vão ficar os dois sinais aqui negativos. Então, está aqui.
Então, o primeiro passo aqui é simplificar um pouco a equação. Ela tem um monte de coisa, tem H2, tem μ, tem E, tem L. Então, tem uma mudança de variáveis aqui que simplifica um pouco a carga da equação. Então, primeiro, a gente vai definir E igual a H2K2 sobre 2μ, que é o que a gente fazia antes. Então, a gente vai definir um parâmetro K de tal forma que esse E fique igual a H2K2 sobre 2μ. Tá? Só para conveniência, é útil definir o parâmetro K desse jeito. Vai aparecer naturalmente, quando a gente fizer essas substituições, uma constante nova, lambda, gama, que vai envolver, então, lembra que aqui esse potencial, né, eu vou ter que substituir o potencial também, ele é menos z e quadrado sobre 4π epsilon 0 r. Então, tem mais constantes aqui, tem a carga do elétron, tem o z, tem o epsilon 0, etc. Então, quando a gente substituir o potencial e fizer umas mudanças de variáveis, vai aparecer naturalmente essa combinação de constantes, que eu vou chamar de gama. Tá? Eu vou, então, fazer uma mudança de variável, vamos fazer aqui passo a passo. Eu vou chamar, então, eu vou trocar de R para ρ, e o ρ vai ser definido, então, como 2K vezes R, onde K é essa constante aqui. Tá? Então, vamos fazer essa mudança de variáveis primeiro, para deixar a equação com uma cara mais bonitinha. Então, vê, K é uma constante, certo? Porque E é constante, μ é constante, então K é constante, eu simplesmente troco R por ρ dessa forma. Então, olha só, como é que a gente faz a mudança de variável? Vamos fazer aqui passo a passo. Então, tem um monte de derivadas, né? Então, está aqui a equação original, para a gente olhar. Então, DDR, que aparece aqui e aqui, eu vou substituir, então, por dρ dr, ddρ, certo? Regra da cadeia. O ρ é 2K. Então, dρ dr é 2K. Então, ddr é 2K ddρ. Então, vamos ver aqui como aparece risco aqui. Então, olha só, nesse termo todo aqui, o que acontece? Eu tenho um R2 aqui, tenho um R2 aqui, então, vou abrir um slide novo para a gente fazer esse termo com cuidado, que é o mais chato. Então, é 1 sobre R2 ddr, de R2 dr, tudo derivada total, né? Porque já separou variáveis, dr, certo? Tá aqui. Então, muito bem. Eu vou substituir, então, R por ρ sobre 2K, e a derivada, então, aqui eu vou substituir R por ρ sobre 2K, e ddr, escapando a caneta aqui, ddr por 2K ddρ. Então, vamos lá. Esse 1 sobre R2 fica ρ2, 4K2. ddr é 2K ddρ. Esse R2 que está aqui é ρ2 sobre 4K2. E esse outro ddr aqui é um outro 2K ddρ. Então, olha só, esse 4K2 cancela, e eu tenho esse 2K com esse 2K, fica 4K2 sobre ρ2 ddρ, ρ2 ddρ. Tá? Então, a gente ganha um 4K2 aqui na frente, que é o cara que está escrito aqui. Ó. Tá? Os outros termos são mais simples, então aqui, ó, 2μ sobre H2 módulo de E, simplesmente multipliquei aqui dentro. O termo do potencial está substituído, né? Potencial é negativo, então fica mais. Joga aqui o 2μ,
E eu tenho aqui o R. Tá? Então, esse termo aqui vamos fazer separado também. Então, é 2000... Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Eu acho que não precisa separar, não. 2000Z2, tem um 2 a mais, a gente vai ver de onde que vem, 4000ZE2. O H2 está aqui embaixo, 4πε0 está aqui. Esse R, então, é Rho sobre 2K. Então, é por isso que esse 2 virou 4 e apareceu um K aqui. E aqui, mesma coisa, o R2 simplesmente Rho2 aparece um 4K2 aqui em cima. Então, agora, o que a gente faz? A gente divide tudo por 4K2, para simplificar. Então, ó, esse 4K2 vai sumir. O termo da energia, então, vai aparecer aqui um 4K2. E aqui eu também vou ter um 4K2 embaixo. Então, esse 4K, o 4 vai sumir e vai sobrar um K embaixo. E agora a gente compara com aquelas constantes que a gente definiu, né? Quem que é o K2? Então, esse termo da energia, ó, ele é menos μ módulo de E sobre 2H2K2. Ora, o K2 que nós definimos é exatamente 2μ módulo de E sobre H2. Então, isso aqui, 2H2, o K2, então, é 2 módulo de E sobre 2H2. Então, 2H2 cancela, faltou o μ. O μ cancela, o E cancela, e fica... Peraí, fiz errado. Vamos fazer direito, que devia sobrar um 4. Deixa eu substituir de novo aqui, que eu fiz besteira. Então, vamos ver. Menos μe sobre 2K2H2. Isso, então vamos lá. μe sobre 2H2. Então, quem que é o K2? Ele é 2μe sobre H2. 2μe sobre H2. Então, tá. Então, μe e H2 cancela, sobra menos um quarto, que é esse cara que está aqui. Essa constante toda que sobrou aqui, a gente reconhece como aquele gama, por isso que a gente definiu o gama daquele jeito complicado, μz2, 4πε0H2K, aí esse cara que está aqui. E aqui, né, eu dividi por 4K2, 4K2 desaparece, 1 sobre Rho2 é L mais 1. Tá, então, é só uma álgebra aqui, e ela é importante porque a equação fica dependente de um único parâmetro, que é o gama. Tá, some tudo, então, de todas aquelas constantes, elas se condensam numa só, que é essa constante gama, então fica muito mais fácil a gente trabalhar com a equação. Tudo bem? Então, é isso. Então, dada essa simplificação aqui, a gente tem que resolver a equação. Então, está aqui a equação escrita novamente. E o procedimento para resolver, então, é sempre muito parecido com o que a gente fazia para o oscilador harmônico. Nós vamos olhar o comportamento dessa função quando o ρ vai para infinito. A gente vai descobrir que esse comportamento tem essa cara exponencial, que esse R cai exponencialmente no finito. Eu vou fazer isso já. Em seguida, nós vamos usar essa informação para fazer reescrever essa função R da forma que o comportamento no infinito fique explicitado aqui, e a função que a gente quer descobrir agora a gente chama de f. Então, escreve a equação para f e depois resolve por série. Tá? É o procedimento padrão. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos olhar para essa equação no infinito. Então, quando o ρ vai para infinito, né, ρ é proporcional a R, então, todos esses termos de 1 sobre ρ ao quadrado a gente pode desprezar. Então, isso aqui a gente pode, quando o ρ vai para infinito, despreza.
Esse aqui também tem um sobre ρ, a gente pode desprezar. Esse aqui também pode desprezar. E a equação fica, então, D2R dρ2 menos 1/4 de R igual a zero. Então, no infinito, ela tem que se comportar dessa forma. Essa equação tem duas soluções. Né? Você pode ter R igual a ρ sobre 2 ou R igual a exponencial de menos ρ sobre 2. Nos dois casos, quando você derivar duas vezes, vai cair um fator 1/4 e vai satisfazer a equação. Então, dessas duas soluções, a solução que é aceitável fisicamente é a segunda. Né? Você não quer que a sua função de onda tenha divergências no infinito. Então, ela deve se comportar dessa forma aqui. Tá? Então, ela cai exponencialmente no infinito, o que é bom. Então, a gente usa essa informação agora para falar, olha, então vamos supor que a nossa função R pode ser escrita dessa forma, o comportamento no infinito vezes uma f. Notem que isso aqui foi uma aproximação que foi feita, mas isso aqui é exato. Né? Não vou fazer aproximação nenhuma, vou só separar a função R num produto exponencial vezes f. E vou substituir isso na equação para R. Então, vamos ver como é que fica. dr dρ, então vamos derivar, então regra da cadeia. Primeiro deriva aqui em cima, cai um fator menos meio, exponencial vezes f. E depois exponencial df dρ. A derivada segunda que a gente vai precisar, então deriva mais uma vez. Então agora tem um monte de termos para derivar. Então se eu derivar primeiro a exponencial, cai outro menos meio, que dá 1/4. Exponencial vezes f. Depois tem um termo que eu derivo o f. Né? Vai ficar, vou escrever esse segundo termo aqui embaixo. Ó. Vai ficar E a menos 1 meio, E a menos ρ sobre 2, df dρ. E aqui, ó, você vê que eu escrevi menos 1, né? Não menos meio. Por que eu escrevi esse termo dessa forma? Porque aqui, quando eu derivar esse cara aqui, em relação a ρ, cai um outro menos meio. df dρ. Então, esses dois caras se somam e dá menos 1. E agora falta derivar o f duas vezes, então menos exponencial de menos ρ sobre 2, d2f dρ2. Tá? Então, está aqui a derivada segunda. E agora eu substituo isso na equação. Então, vamos ver o que dá. Opa, Matheus, você quer que repete o que exatamente? Na separação. Tá bom. Então vamos ver. Então, são dois passos. Né? O primeiro passo é olhar o comportamento no infinito, né? E descobrir que o comportamento no infinito tem essa forma exponencial. Então, dada essa informação, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a minha equação exata e vou falar, olha, eu vou separar agora a minha função radial num produto de E a menos ρ sobre 2 vezes f. Então, o que eu espero? Eu espero que esse f seja um polinômio em ρ. Porque se f for uma potência de ρ, para ρ muito grande, quem domina vai ser exponencial e eu vou ter esse comportamento no infinito correto. Tá? Então, isso aqui, eu estou simplesmente usando essa inspiração assintótica para fazer uma separação de funções, vamos dizer assim, que vai me ajudar na solução. Tá? Então, o assintótico é para eu ter a inspiração de separar o R dessa forma. Mas daqui para frente não tem aproximação nenhuma. Então, eu podia ter pulado esse slide aqui e falado, olha, vamos agora separar o R nesse formato aqui. Tá? E ver o que acontece. Tá? Então, agora eu estou só derivando R em termos desse produto para substituir na equação aqui radial agora. Tá? Então, está aqui o R. Vamos lembrar? Então, R menos ρ sobre 2f. Essas derivadas, então, estão calculadas e eu vou substituir aqui. Tá?
Então, vamos fazer essa substituição passo a passo para ver que a gente chega nessa equação para F que está aqui embaixo. Vamos abrir aqui um slide e fazer essa conta direitinho. Então, vamos lá. Então, a equação, qual que é o primeiro termo da equação? É a derivada, simplesmente a derivada segunda. Então, vamos escrever aqui a derivada segunda que a gente calculou. 1/4 da exponencial. Como é que é? Vezes a F. Menos exponencial de F de ρ. Tem mais um termo que é exponencial derivada segunda. Então, isso aqui é só a derivada segunda que entrou na equação. Então, esse termo. Agora, eu vou fazer 2 sobre ρ vezes a derivada primeira. Mais 2 sobre ρ, derivada primeira, que é menos 1/2 exponencial F, mais exponencial de F de ρ. Você vê que essas exponenciais vão cancelar todas. E agora eu tenho o último termo da equação, que é menos 1/4 mais gama sobre ρ vezes R. Aqui, menos 1 sobre ρ2, L ali mais 1 vezes R. Isso. E o R, deixa eu já substituir esse R aqui, né? O R é exponencial vezes a F. Aqui também. Exponencial vezes a F. Então, primeira coisa, essas exponenciais vão todas embora, a gente pode matar todas elas. Corta tudo isso aqui. E agora vamos ver o que fica, então, em termos de derivadas segundas. O que vai? Isso aqui tudo igual a zero. Então, eu tenho D2F de ρ2, é o único termo em derivada segunda, ele vai sobrar aqui. De ρ2. Os termos em derivada primeira, devem sobrar 2 termos só. Vamos ver se isso é verdade. Então, em derivada primeira, eu tenho isso, tenho esse termo e esse termo aqui, né? Então, vai ficar, deixa eu já colocar no mesmo formato, mais, então, df de ρ, que multiplica, aqui eu tenho menos 1, e aqui eu tenho 2 sobre ρ. Menos 1. E agora tem termos em F. Então, vamos lá. Então, tem esse cara aqui, tem esse menos 1/4. Você vê, ó, 1/4 de F, com menos 1/4 de F, cancela. Então, aqui já foi tudo. Aqui eu tenho, então, esse termo e esse daqui. Então, aqui eu tenho um gama sobre ρ. E do lado de cá eu tenho menos 1 sobre ρ. Igual a zero. Vamos ver se é isso mesmo. Faltou L mais 1. Gama menos 1 sobre ρ. É esse aqui. Tá aqui esse termo aqui de baixo, né? Esqueceu de puxar esse cara aqui também. Deixa eu apagar esse parênteses aqui. Menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado. Igual a zero. Tá, então, tá aí a equação que o F satisfaz. Então, agora, o que eu faço? Eu resolvo a equação para F. No final, eu multiplico por E a menos
Rho sobre 2 e eu tenho um R. Tá? Então, a equação está... Esse slide aqui eu não usei, deixa eu apagar. Então, está aqui. Então, chega nessa equação para F. E agora, não tem jeito, a gente vai resolver essa equação na força bruta por série de potências, método de Frobenius. E daqui a gente deve encontrar, então, os Fs e os valores de gama possíveis que vão nos dar as energias depois. Tá? Então, é meio longo, né? É um passo meio longo, uma parte meio técnica, mas a gente tem que fazer para chegar na solução direitinho. Então, a solução por série qual que é? Expande o F em série de potências e tenta achar os coeficientes. O único truquezinho aqui é o seguinte, a série de potências é AK Rho elevado a K. No entanto, nós vamos ver que a potência inicial dessas séries aqui não é necessariamente zero. A gente vai ver que muitas vezes essa série vai começar numa potência maior. Os coeficientes A0, A1, por exemplo, vão ser zero, e a gente começa na potência 2, coisas desse tipo. Então, já sabendo disso, nós vamos propor uma solução em série que tem um Rho elevado a S aqui na frente, onde o S a gente não sabe quem que é. Então, se S for zero, eu teria a série de potências normal. Tá? Se a gente descobrir que S igual a 1, isso vai indicar para a gente que a série começa já na potência 1 e assim por diante. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos descobrir lá para frente que, na verdade, esse S é o valor do momento angular. Então, quanto maior o L que entra na equação, mais tarde começa essa série de potências. Tá? Então, a gente vai deixar esse cara aqui na frente e vai descobrir quem que ele é daqui a pouco. Tá? Então, é um parâmetro a mais da nossa expansão. Então, você vê que isso aqui eu posso escrever numa forma compacta, né? Soma em K, de 0 a infinito, AK, Rho elevado a K mais S. Eu simplesmente passo esse S aqui para dentro e a minha série de potências começa aqui. Então, deixa eu... Bom, acho que dá... Deixa eu escrever isso para cá, porque acho que fica mais... Ficou apertado ali. Soma AK, Rho elevado a K mais S, e a soma vai de 0 até infinito. Olha isso aqui. Então, tá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada primeira e a derivada segunda, para jogar na equação. Então, derivada primeira, cai um K mais S, AK, Rho a K mais S menos 1. Deriva de novo, cai um K mais S menos 1, AK, aqui não é U, aqui é Rho, vou corrigir depois, aqui é o Rho. AK mais S menos 2. Certo? Então, joga isso na equação e vê o que dá, vê se a gente consegue descobrir quem são esses coeficientes AK e quem que é esse S que a gente colocou a mais na equação. Então, vamos substituir lá. Então, vamos lembrar da equação de novo. Deixa eu escrever a equação que nós obtivemos aqui embaixo, para a gente conseguir acompanhar. Então, ó, a derivada segunda, vou escrever aqui embaixo para a gente acompanhar. D2F T Rho 2 mais... Onde é que ela está? Aqui. 2 sobre Rho menos 1 derivada primeira. Derivada primeira. E aí tem esses termos todos. Gama menos 1 sobre Rho. Menos L mais 1 sobre Rho ao quadrado, F igual a 0. Então, tá lá, ó, derivada segunda, K mais S menos 1, AK, Rho AK menos K mais S menos 1. Então, esse cara aqui. Aí eu tenho o termo em 2 sobre Rho,
vezes a derivada primeira. Derivada primeira é só um K mais S, ρ a K mais S menos 1. Mas como eu tenho um ρ aqui embaixo, fica K mais S menos 2. Tá? Então, esse termo aqui é esse. E esse aqui é esse. Então, o fator 2, o ρ embaixo fica o menos 2 aqui. Esse menos 1 é esse aqui. Simplesmente a derivada primeira. K mais S, ρ a K mais S menos 1. E agora, os outros termos. Gama menos 1, F dividido por ρ. Então, gama menos 1. O F é simplesmente AK, ρ a K mais S. Mas como tem um ρ embaixo, menos 1. E menos LL mais 1, AK, ρ a K mais S menos 2, porque tem um ρ ao quadrado. Então, aqui estão os termos todos simplesmente substituídos na equação. Tudo isso aqui está somado, de K igual a zero até infinito. Deixa eu apagar essas flechas aqui para não ficar atrapalhando. Certo? E agora vamos reagrupar isso aqui de um jeito mais bonitinho. Então, eu tenho, olha só, as potências que aparecem aqui. K mais S menos 2, aqui, aqui e aqui, e K mais S menos 1, aqui e aqui. Então, vamos agrupar esses caras juntos. Então, em K mais S menos 2, eu tenho aqui K mais S, que multiplica K mais S menos 1. Como é que é aqui? Tá. Deixa eu... Esses dois termos aqui, ó, os dois têm K mais S. Esse aqui multiplica K mais S menos 1, e esse aqui multiplica 2. Tá, então, eu junto esses dois caras e dá K mais S mais 1, que é esse que está aqui. E o termo LL menos 1. E os termos em K mais S menos 1 só tem 2, então eu estou colocando aqui um sinal de menos para fora, fica K mais S menos gama menos 1. Então, eu tenho essa relação em série, que tem essas duas potências básicas que aparecem aqui, K mais S menos 2, K mais S menos 1, cada um multiplica o AK e esse monte de constante que caiu aí pelas derivadas. É bastante álgebra, né? Então, se alguma passagem, algum passo aí não estiver claro, vocês me chamem a atenção. Essa é a parte mais chata, daqui a pouco essa parte vai acabar, tem que só prestar atenção para a gente não se perder nas contas aqui. Então, se alguma passagem estiver confusa, me parem que eu explico de novo. Então, vamos olhar para essa equação para cada termo dela. Então, você vê, o K mais baixo que tem é K igual a zero, certo? Então, quando K igual a zero, deixa eu abrir um slide. Então, quando K igual a zero, que é a potência mais baixa nessa soma, esse termo aqui vai ficar S, né, K igual a zero, S vezes S mais 1, menos L vezes L mais 1, que multiplica a zero, certo? K igual a zero, ρ elevado a S menos 2. O próximo termo é esse aqui. Então, quando K igual a zero, ele vai ficar... Então, tem um sinal de menos aqui. Vamos olhar um por um. S menos gama mais 1. Mais 1. A zero, ρ elevado a S menos 1. S menos 1. Então, esses são os termos em K igual a zero. Eu vou escrever aqui o K igual a 1 também. Deixa eu escrever, só para eu quero chamar a atenção para um fato importante. Eu vou escrever os termos K igual a 1 em vermelho, só para a gente poder comparar.
Então, mais. Então, toda aquela soma, né? Então, eu vou somar agora os termos de K igual a 1. Vamos escrever explicitamente também. Então, é S mais 1, S mais 2. S mais 1, S mais 2, menos L, L mais 1. Vai ficar aqui o A1, o rho elevado, vamos ver, K igual a 1. Então, é S menos 1. Você veja que é a mesma potência que está aqui em cima. Menos os próximos termos aqui para K igual a 1. S, 1 mais S menos gama mais 1. Então, é 2 mais S menos gama. Mais 2. A1, rho elevado a S elevado a S, certo? 1 cancela aqui, rho elevado a S. E aqui vão ter os termos de K maiores. Tá? E eu tenho que igualar tudo isso aqui a zero. Então, como que a gente faz isso? Olha, isso aqui é uma série de potências em rho. Então, você vê, eu tenho rho elevado a S menos 2, agora eu tenho rho elevado a S menos 1, eu tenho rho elevado a S aqui, o termo K igual a 2 vai ter um outro rho elevado a S e um rho elevado a S mais 1, e assim por diante. Né? Cada termo contribui com duas potências de rho. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Então, como eu tenho uma série, né? Se eu escrever essa série toda assim, ó, como uma soma de certos coeficientes, vou chamar de Bzão. Vou usar uma outra letra aqui. Bzão... sei lá... K, L, M, N, O, sei lá... P. Rho elevado a P. Você vê que essas potências de P, elas começam em S menos 2 e vão aumentando de 1 em 1 até infinito. E o que a gente tem que fazer? Como isso aqui é zero, cada um desses coeficientes aqui tem que ser zero separadamente, né? Porque isso tem que valer para todo o rho. Então, você não pode misturar potências de rho. Para que uma série de potências de rho seja identicamente zero, todos os coeficientes da série têm que ser zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar cada potência desses coeficientes e igualar a zero. Então, olha para esse início da série aqui. A única potência que eu tenho em rho S menos 2 é essa. Para S menos 1, tem duas. Para S, vai ter duas e assim por diante. Mas para a potência, né, então é esse zag aqui. A menor potência da série é S menos 2 e só tem um termo, que é esse daqui. Então, esse cara tem que ser zero. Para esse cara ser zero, S tem que ser igual a L. Então, para eu zerar a primeira potência, eu tenho que ter S igual a L. Na verdade, dá para mostrar que S igual a menos L mais 1 também serve. Mas aí isso vai dar uma potência de ρ negativa, a função de onda vai divergir na origem e a gente não quer. Então, a gente fixa aquele parâmetro S igual a L para matar esse primeiro termo aqui. Os outros termos, todos eles envolvem dois pedaços. E a gente pode fazer isso agora automaticamente. Tá? Então, o primeiro pedaço serve para determinar S igual a L. E agora a gente olha para outras potências. Tá? Então, todas as outras potências vão ter dois termos na série. Tá? Então, eu vou olhar aquela série genérica, vou voltar aqui em cima, e vou olhar uma potência genérica que não seja essa mais baixa. Tá? Então, eu vou fixar potências que tenham essa cara aqui, J mais S menos 1, com qualquer J positivo. Se J for 0, eu tenho a potência S menos 1, que é essa daqui. Se S for 1, eu vou ter a potência S, eu vou ter todas essas potências, e eu já estou excluindo a primeira com essa escolha aqui. Tá? Então, como que eu posso ter potências
J mais S menos 1. Ora, eu tenho que fazer no primeiro termo, se eu fizer nesse termo aqui, ó, K igual a J mais 1, então eu vou ter aqui, ó, J mais S menos 1. E aqui eu simplesmente faço K igual a J, que já dá J mais S menos 1. Tá, então, se eu pegar esse termo com K igual a J mais 1, e substituir, eu vou ter isso. E o segundo termo, eu vou substituir K igual a J, simplificar J mais S menos gama mais 1. Eu vou ter esses caras aqui. Tá? Tá claro isso que eu estou fazendo? Eu tô querendo agora, né, igualar potências a zero, e cada potência tem sempre duas contribuições, menos aquela primeira que só tem uma. Você perdeu no J, né? Esse negócio do J, deixa eu fazer ele com mais cuidado aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, essa é a série geral. Então, você vê que cada termo dessa série, por exemplo, a potência S menos 1, tem um pedaço do K igual a zero e tem um pedaço que vem quando K igual a 1. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho K mais S menos 2, aqui eu tenho K mais S menos 1. Então, se eu quiser pegar uma potência fixa, né? Então eu vou querer pegar aqui uma potência que tem essa cara aqui, ρ elevado a J mais S menos 1. Então, por exemplo, se J for zero, eu vou estar querendo pegar as potências S menos 1. E isso vai ter que dar esses dois caras aqui. Ó. São esses dois termos que têm a potência S menos 1. Tá? Então, como que eu pego todos os termos da série que tem essa potência? Ora, nesse cara aqui, eu tenho que fazer K igual a J mais 1. Porque aqui vai ficar J mais 1 mais S menos 2. Vai dar J mais S menos 1. E desse termo aqui, eu faço K igual a J e eu tenho a potência correta aqui. Então, se eu substituir aqui K igual a J mais 1, eu vou ter, ó, J mais 1 mais S. K igual a J mais 1. J mais S mais 2, menos L, L mais 1, multiplicado por A, J mais 1. E qual a potência que ficou quando K é J mais 1? É J mais S menos 1. Nesse termo aqui, quando eu substituo K igual a J, fica J mais S menos gama mais 1, AJ e AJ mais S menos 1. Então, você vê, ρ elevado a J mais S menos 1. Então, esses coeficientes são os coeficientes que têm a mesma potência. E a soma deles tem que ser zero, porque eu tenho que matar, né, eu estou fazendo isso aqui, né, eu estou matando cada termo que tem uma determinada potência. Então, eu podia fazer isso aqui passo a passo. Né? Então, para S igual a zero, deixa eu abrir aqui mais um slide. Então, para potências ρ elevado a S menos 1, que é o que a gente abriu aqui, que termos contribuem? Menos S menos gama mais 1, a zero. E eu tenho que somar aqui o termo de mesma potência. S mais 1, S mais 2, menos L, L mais 1. Menos L, L mais 1. A1. Esses são os caras dessa potência. E, como essa potência, esse coeficiente tem que se anular, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Não arrisca. Na verdade, então, você vê, isso aqui é um negócio de série de potências, né, que às vezes é difícil de perceber. Né? Por que
quando eu tenho uma série desse tipo, o elevado a P igual a zero, somado em P num certo intervalo, a única solução dessa equação é que BP seja igual a zero para todo P. Por que a gente tem que impor isso aqui? Porque essa equação tem que ser válida para todo ρ. Isso aqui é uma função de ρ, que está escrita em alguma série de potências, e ela tem que ser identicamente nula. Então, ela tem que valer, por exemplo, vamos pegar um caso bem simples, que P varia de 1 até 3. Só tem 3 termos aqui. Ó. B1, ρ, mais B2, ρ ao quadrado, mais B3, ρ ao cubo. Então, olha só, por que isso aqui tem que ser zero? Por que cada um desses Bs tem que ser zero? Porque, por exemplo, se eu fizer ρ igual a 1, isso tem que ser válido. Então, B1 mais B2 mais B3 tem que ser zero, porque tem que ser válido para ρ igual a 1. Se eu fizer ρ igual a 2, isso aqui também tem que ser válido. Então, B1, 2B1 mais 4B2 mais 9, mais 8, B3 também tem que ser zero. Para ρ igual a 3 também tem que ser zero. Então, 3ρ, mais 9 ρ2, mais não sei quantos, ρ3 também tem que ser zero. Então, para eu satisfazer tudo isso igual a zero para todo ρ, a única possibilidade é que todos os Bs sejam iguais a zero. Então, cada coeficiente tem que ser nulo para que a função seja identicamente nula para todo ρ. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é encontrar, essa equação do jeito que ela está escrita, você vê, esse cara tem uma potência, esse aqui tem uma potência diferente. Então, eu tenho que rearranjar essas potências para que eu ache o coeficiente que multiplica a mesma potência. Então, aqui, o ρs menos 1, um pedaço vem do k igual a zero, um pedaço vem do k igual a 1. O ρ elevado a s, um pedaço vem do k igual a 1, um pedaço vem do k igual a 2. Então, quando a gente põe esses dois pedaços juntos, a gente está fazendo isso. Tá? Então, está colocando os pedaços juntos e igualando esse cara a zero. E se a gente faz isso com uma potência genérica de ρ, a gente tem essa equação aqui. O pedaço que vem de um lado e o pedaço que vem do outro. Então, coloca aqui, por exemplo, J igual a zero nessa relação, você vai ter L mais 1, L mais 2, que está aqui, L igual a S, então S mais 1, S mais 2, menos L, L mais 1, menos L, L mais 1, tudo isso vezes o A1, J igual a zero dá o A1, e o coeficiente do J igual a zero, L menos gama mais 1, que é o que está aqui. Tá? Então, isso aqui é um truque para a gente colocar juntos os termos que têm a mesma potência. Então, é um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Tá? E aqui diga. Então, o truque todo foi ter eliminado aquele primeiro termo, para k igual a zero. Isso. Aí depois dá para fazer isso. Exatamente. Eu fiquei um pouco confuso, sabe? Eu falei, como que ele escolhe para um J mais 1 e para o outro J, sendo que no somatório são todos por K, mas você fez isso porque você conseguiu eliminar o primeiro, né? Exatamente. O primeiro é o cara que está sozinho. O primeiro não tem um par. Então, ele tem que ser tratado separadamente. E a informação que a gente tira dele é S igual a L. Daí para frente, sempre tem dois. Então, um que vem com um J, outro que vem com J mais um. Um termo na frente, um termo atrás. E aí dá para fazer e ficar assim. Então, aqui eu já estou substituindo aquele S, então, igual a L, que foi a informação do primeiro termo. E aí tem aqui essa relação de recorrência. Isso aqui tem que ser zero, e, portanto, a gente isola o AJ mais 1 em termos do AJ e tem a relação de recorrência. Então, dado o A0, você calcula o A1, calcula o A2 e assim por diante. Então, essa aqui é uma álgebra meio chata, realmente é legal você depois abrir isso aqui com cuidado e se convencerem que isso aqui está certo. Mas o que eu estou fazendo aqui vamos olhar uma potência fixa de ρ.
Então, eu sei que tem uma contribuição do primeiro termo, quando K é J mais 1, e uma contribuição do segundo termo, quando K é igual a J. Isso aqui vai me dar a mesma potência de ρ. E isso aqui tem que ser zero. Tudo bem? Tá ok? Quer que volte alguma coisa? Legal, vamos continuando. Então, depois qualquer coisa a gente volta aqui para trás. Então, em princípio, a gente resolveu o problema, né? Porque dado 1 a 0, você calculou A1, calculou A2, calculou A3, você tem a série toda, e você tem a sua função de onda, a sua função f, multiplica por exponencial de menos ρ sobre 2, tem a função radial, e morreu o problema. O que acontece, é o que sempre acontece nesse tipo de problema em mecânica quântica, é que essa série que a gente descobriu, né? Então, essa série f é igual, então, a ρ elevado a L, soma desses coeficientes que a gente calculou aqui em cima. Então, tudo vai ficar em função de um certo a zero, que a gente vai tirar por normalização. Mas, em princípio, está todo mundo aí. O que a gente vai ver é o seguinte, que essa série aqui, se a gente olhar ela para ρ muito grande, ela vai ter um comportamento da forma e elevado a ρ. Ela se comporta como uma exponencial que diverge no infinito. E a função radial, se vocês lembram, ela é f vezes e a menos ρ sobre 2. Então, a r, mesmo que eu multiplique por menos ρ sobre 2, continua divergindo. E o que a gente vai ter que fazer para evitar a divergência é truncar a série, e daí vai sair a quantização dos níveis de energia. Tá? Então, vamos ver como que se dá esse processo. Então, está aqui, repassando aqui. Então, o primeiro termo dá o S igual a L. Isso aqui ficou fora de ordem, né? Acho que eu acabei invertendo os slides aqui. Então, vamos ver o comportamento da série para J indo para o infinito. Né? Então, qual é o comportamento dessa série quando as potências ficam muito altas? Né? Quando você está olhando para os termos mais longe da série, para potências mais altas de ρ. Então, quando o J é muito grande, como é que ficam esses coeficientes aqui? Então, vamos olhar o termo dominante em cada um, no numerador e no denominador. Então, no numerador eu tenho um J, então eu vou ter esse comportamento tipo J aqui em cima, e no denominador eu tenho J ao quadrado. E todos os outros termos são menores. Tá? Então, o termo dominante é o termo J ao quadrado. Então, para J muito grande, eu tenho um comportamento do tipo AJ sobre J. E esse é exatamente o comportamento da série da exponencial de ρ. Né? Veja só, qual que é a série da exponencial? É ρ elevado a J sobre J fatorial. Certo? Então, os coeficientes BJ da exponencial são 1 sobre J fatorial. Então, quem que é o BJ mais 1? É 1 sobre J mais 1 fatorial, que é J mais 1, J fatorial. Esse 1 sobre J fatorial é o BJ, certo? E quando o J é grande, esse 1 aqui a gente pode desprezar, BJ sobre J. É exatamente o que a gente tem aqui. Então, essa série ela é tal que ela vai se comportando para ρ grande como uma exponencial de ρ. E isso não pode, né? Porque eu quero que a função de onda seja finita. Então, a função de onda é dessa forma, e eu estou vendo que no infinito a f está se comportando como uma exponencial de ρ. Então, esse produto todo continua divergindo e eu não quero. Então, para evitar que essa série vire uma exponencial, o que a gente faz? A gente trunca a série. Aí a série vira um polinômio, e o polinômio sempre perde para a exponencial, e eu estou garantindo, então, que cada um desses caras vão ser convergentes. Então, é aquela história, né? A equação de Schrödinger ela sempre tem solução para qualquer energia. O que acontece é que,
para a maioria das energias, as funções de onda divergem no infinito. Só para algumas energias, que são essas energias quantizadas, a função de onda é bem comportada no infinito, e essas são as soluções físicas que a gente procura. Então, essa série toda que apareceu aqui, a gente vai ter que truncar. Então, como é que a gente trunca a série? Eu quero que, para um determinado valor de J, o coeficiente J mais 1 seja zero. Se o J mais 1 for zero, o J mais 2 é zero, o J mais 3 é zero, e assim por diante. Então, eu quero que esse numerador aqui seja zero para algum valor de J. E aí eu garanto que todos os termos seguintes da série vão ser zero. Então, a condição para truncar é essa daqui. Ó. Eu vou impor que aquela constante gama seja da forma... Então, o gama seja um inteiro n. Isso garante que a forma, a relação de recorrência seja truncada. Vamos ver direitinho por quê. O AJ mais 1, vamos copiar aqui, é J mais L mais 1 menos gama. Tem um denominador grande aqui que eu não vou escrever, vezes o AJ. Então, se o L for um inteiro, como tudo isso aqui é inteiro, na hora que esse inteiro for igual a esse negócio se anula e a série para. O AJ mais 1 fica igual a zero. Então, quando gama for igual a J mais L mais 1, isso aqui se anula. E J mais L mais 1 é tudo inteiro. L é inteiro, J é inteiro. Então, esse cara tem que ser um inteiro. Então, o gama precisa ser inteiro para que a série trunque. Se o gama não for inteiro, não tem como esse inteiro do lado de cá matar o gama e a gente não tem como truncar a série. Então, a imposição para que a série pare em algum momento é que o gama seja um inteiro. Tá? Então, olha só. Então, a primeira informação importante, o gama tem que ser um inteiro para que eu tenha a possibilidade de matar esse numerador. A segunda informação importante é que, dado um L, você vê o gama tem que ser J mais L mais 1. Então, dado um L, o N só pode assumir esses valores inteiros aqui, ele tem que começar em L mais 1. Né? O gama é J mais L mais 1. E eu vou chamar isso aqui de número inteiro. Então, o menor valor de J é zero. Então, o N começa em L mais 1. Pode ser L mais 2, pode ser L mais 3, mas ele não pode ser menor do que isso, porque o gama tem um L mais 1 somando ali de qualquer jeito. Tá? Então, dado um L, esse N pode assumir os valores L mais 1, L mais 2 e assim por diante. Tá? Ou seja, o N tem que ser maior ou igual que L mais 1. Então, vamos ver o que isso acarreta. Por exemplo, pega o caso L igual a zero. Você vê, para cada valor de L, eu tenho uma série, eu tenho uma soma, eu tenho uma função de onda. O L é parte do problema. Então, se eu pegar L igual a zero, aquela relação de recorrência fica mais simplesinha. Um monte de termos aqui que tem L se cancelam e ela simplifica para isso daqui. Então, vamos resolver o problema para L igual a zero. E eu estou substituindo o gama por N. Então, se N for igual a 1, o que acontece aqui? Ó? Então, vamos abrir esse exemplo aqui para a gente ver direitinho, que acho que como é muita álgebra, a gente acaba se perdendo. Né? Então, olha só, AJ mais 1, eu vou copiar aqui, igual J mais 1 menos N, sobre J mais 1, J mais 2, J mais 2, AJ. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, N igual a 1. Certo? Como L igual a 0, o N começa em 1. Tá? Ele não pode ser menor do que 1.
senão esse numerador não funciona. Então, faço n igual a 1. Então, para n igual a 1, isso simplifica mais ainda. J... Professor, é J mais 1 menos N ou J mais N menos 1? Opa, vamos ver lá. J mais 1 menos N, né? É J mais 1 menos N. Não, tá certo. Tá certo, né? É isso, né? Tá, é isso. Então, então eu fiz L igual a 0. Então, o N pode ser 1, 2, etc. Então, quando o N for 1, essa é a relação. Então, eu começo com A0, certo? E vou calcular o A1. Então, como que eu calculo o A1? Eu coloco aqui J igual a 0 nessa fórmula e já zerou. Então, para N igual a 1, só tem o coeficiente A0. A única coisa que eu tenho é o meu F de ρ. Então, como que ele era? Ele era ρ elevado a L vezes a soma, certo? Então, aqui eu descobri que eu só tenho o A0, L igual a 0. Então, o F é constante e a minha função R é essa constante E elevado a menos ρ sobre 2, que eu tenho que normalizar para achar o A0. Então, essa é uma função de onda. Agora, eu posso ter N igual a 2 também. O A1 zerou, porque olha só, como é que a gente calcula o A1? Você olha aqui na relação de recorrência, tem que colocar J igual a 0 para achar o A1. Quando eu ponho J igual a 0, tem um J aqui que é 0 e matou. Matou o A1. Se matou o A1, matou o A2, matou o A3, matou todo mundo. Vamos fazer para N igual a 2 agora. O mesmo caso para N igual a 2. Então, agora, AJ mais 1 vai ficar igual. Quando N igual a 2, vai ficar J mais 1. Professor, acho que a relação é J mais 1 menos N. Deu certo no caso passado, porque o N era igual a 1, né? Agora, se fizer assim, vai dar errado. J mais 1. Aqui eu... Tá, desculpa, você tem razão. Aqui eu troquei aqui, é J mais 1 menos N. Obrigado, deixa eu corrigir aqui. J mais 1 menos N. Isso. Para N igual a 1 não tinha problema. Agora, para N igual a 2, então vai ficar J menos 1. Então, aqui o sinal está errado. J menos 1. Vezes o AJ. Então, agora nós estamos no caso N igual a 2, L ainda é 0. Tá? Então, agora eu começo com A0 e vou calcular o A1. Então, para calcular o 1, eu ponho J igual a 0 aqui. Eu ponho J igual a 0 aqui, vai ficar menos 1 sobre 2 a 0. Né? Então, menos A0 sobre 2. E o A2 vai ficar como? Então, para calcular o A2, eu ponho J igual a 1. Quando eu ponho J igual a 1, zerou. Então, para o N igual a 2, agora eu tenho minha função f de ρ igual a 0 menos A0 sobre 2 ρ, certo? Porque é o termo A0 ρ elevado a 0, A1 ρ elevado a 1, que é esse cara aqui. Então, novamente, a minha função radial vai ficar A0, 1 menos ρ sobre 2 e A menos ρ sobre 2. E assim por diante. Para N igual a 3, você vai ter o A0, A1 e A2. Aí mata no terceiro. E assim vai. Isso tudo para L igual a 0. Para L igual a 1 é diferente. Né? Vamos fazer só um caso aqui para L igual a 1. Acho que vale a pena para fixar as ideias aqui. Vamos fazer L igual a 1. Então, L igual a 1, o N começa de 2. Certo? Como que fica a relação de recorrência? Então, para L igual a 1, onde é que ela está? Atrás. Aqui.
Então, L igual a 1, eu vou ter J mais 2 menos N. E aqui no denominador, a gente vai ter J mais 2, J mais 3, J mais 3, menos L, L menos 1, que é menos 2, certo? Que é esse cara aqui. L igual a 1, isso aqui dá 2, tudo isso aqui, então, vezes o AJ. J mais 1, o AJ. Ele começa em 2. Então, vamos lá. Então, se a gente faz ele igual a 2, as relações vão ficar assim. J, o denominador fica igual, vou escrever aqui D para o denominador, que ele não muda, vezes AJ. Então, aqui a gente vê que só vai ter o A0 de novo. Né? Eu começo com A0, quando eu for calcular o A1, eu tenho que colocar J igual a 0 na equação e dá 0. Para N igual a 3, eu vou ter AJ mais 1 igual a J menos 1 sobre o denominador AJ. Então, agora sim, eu começo no A0, o meu coeficiente A1 vai ser, então eu coloco aqui J igual a 0 e vai ser menos A0 dividido pelo denominador, e daí para frente dá 0. E assim por diante. Então, para cada valor de L, para cada valor de N, você vai até um certo ponto na série, ela vai truncando os coeficientes, a gente vai calculando por aqui, e vai dando sempre um polinômio, né, de alguma ordem. Então, vamos fazer a função de onda aqui, no caso, N igual a 3, L igual a 1, ela vai dar E a menos ρ sobre 2. Então, agora eu tenho ρ elevado a L, que é 1, e eu tenho a soma de A0, ρ elevado a 0, mais A1, ρ elevado a 1. Tá? Então, está aqui a função de onda radial, para o caso L igual a 1 e N igual a 3. Então, essa aqui é a R31. Você põe NL na frente para ter as funções de onda. Tá, então, as funções ficam polinômios, esses polinômios convergem no infinito, não tem problema mais de convergência, a gente pode calcular todo mundo. E só para fechar, deixa eu pular um pouquinho aqui para frente, na aula que vem eu volto para cá, esses polinômios, então as funções radiais, de um modo geral, elas dependem de N e de L, elas têm essa cara, E a menos ρ sobre 2, ρ elevado a L, e esses polinômios que a gente está calculando são, na verdade, os polinômios de Laguerre. Eles têm uma expressão, a gente pode chegar numa expressão fechada para eles e calcular todo mundo a qualquer momento, mas também a gente pode tirar pela relação de recorrência, se a gente quiser. Tá? Então, todas as funções de onda estão aí, e faltou a gente ver as energias, né? Só para fechar a aula, as energias estão no gama. Né? Como o gama é um inteiro igual a n, se a gente voltar para a definição do gama, que é aquela constante toda dividido por k, e o k tem as energias, a gente pode calcular exatamente quem que é esse cara aqui. Né? Então, vamos ver. Ó. Eleva ao quadrado essa relação, porque fica mais fácil para usar o k ao quadrado. Então, n quadrado, Mi2, E2, E4, 4πε0 ao quadrado, H2, K2. Então, o K2 é 2μe sobre H2. Então, esse H seria H à quarta, mas mata um H2 aqui, fica só H2 aqui embaixo. Escreve em função de N, passa o E para cá, passa o N para baixo, e tira um módulo. Né? A gente sabe que o E é negativo, então o E, na verdade, é menos essa constante toda que apareceu aqui. Então, os níveis de energia do oscilador harmônico, eles só dependem do N, embora as funções de onda dependem de N, L e N. Né? A função radial depende de NL e a parte angular de θ e φ. Essa constante toda ela é aproximadamente
13,6 eletronvolts, né, que é o estado fundamental do oscilador harmônico, e esses níveis de energia se comportam com 1 sobre N2. Então, na aula que vem, eu vou encerrar aqui, que está muita calculeira, fica meio chato. A aula que vem eu vou voltar, a gente vai interpretar e falar um pouco mais, mas o estado fundamental está aqui, menos 13,6 eletronvolts. O primeiro estado excitado é N igual a 2, é 1/4 disso, está aqui em cima, 5 e pouco eletronvolts, N igual a 2, N igual a 3 está aqui, N igual a 4, N igual a 5, esses níveis de energia vão ficando cada vez mais próximos um do outro, até que no N infinito, você está com energia zero. Tá? Então, o elétron vai ficando cada vez menos ligado ao núcleo, até que ele tem energia zero e ele pode escapar para o infinito. Então, essa aula é mais para fazer essa álgebra toda. Na aula que vem eu vou voltar, vamos falar um pouco mais das funções de onda, dos níveis de energia, vou voltar a falar o ρ, né? O ρ é aquela constante 2kr, vou voltar a escrever isso em termos de R, para a gente ver as funções de onda direitinho, e ver a interpretação que elas têm no espaço tridimensional, o que elas significam, degenerescência, etc. Tá? Mas a parte chata do cálculo, de fato, é essa solução por série, né, da equação radial, e ela vai ter sempre essa cara, né? A exponencial de menos ρ sobre 2, um ρ elevado a L, e um polinômio multiplicando, que são os polinômios de Laguerre. Tudo bem? Deu para pegar a ideia do cálculo? Então, é um cálculo longo, né? Então, a gente começa lá atrás, identificando o Laplaciano como sendo um pedaço radial e um pedaço que é o L2. A gente usa, que a gente já conhece as autofunções do L2, como os harmônicos esféricos, acha a equação para R, separa a parte do comportamento no infinito e resolve por série. Vê que a gente tem que truncar a série, isso vai dar a quantização de energia e aí fecha o problema. Perguntas? Ficou muito confuso? A conta é muito longa? Deu para acompanhar? Deu sim, professor. Bem legal, inclusive, essa dedução, assim. Agora dá para acompanhar melhor. Acho que em estrutura foi dado uma prévia do que seria isso, né? Mas agora deu para entender o desenrolar dessas coisas. Eu queria fazer uma pergunta de cunho histórico, assim. Quando que isso foi deduzido pela primeira vez e quais foram as pessoas envolvidas? Então, é uma boa pergunta. Isso aqui todas essas coisas mais simples de mecânica quântica foram feitas assim em 1920 e poucos. Foi logo no começo. Tanto é que a equação relativística, né, quântica, eu acho que é de 1927, se não me engano, talvez até um pouco antes. Então, tudo isso foi feito assim em pouquíssimo tempo. Eu precisaria ver quem foi o primeiro cara que resolveu o átomo de hidrogênio. Não sei se foi o próprio Rutherford. Eu vou ver se eu acho essa informação, eu passo para vocês na próxima aula. Mas isso é tudo começo do século passado, é bem no comecinho da mecânica quântica. Legal, porque acho que é 1926 que o Schrödinger apresenta a equação dele, né? E aí, se eu linkei tudo que a gente fez nessa aula e na aula passada, a gente pegou a mecânica clássica e usou aqueles conceitos para resolver a equação de Schrödinger, chegar nessa solução aí, da parte radial e da parte angular. Que aí, basicamente, a gente descreveria a órbita do elétron com essas funções, né? Num problema de próton e um elétron ali. Isso, exatamente. Agora, outra coisa importante aqui é que tem uma solução anterior do átomo de hidrogênio pelo Bohr, né? Tem o átomo de Bohr, onde ele faz aquela quantização semiclássica, ele quantiza um momento angular. Posso rever isso aqui na próxima aula também, bem simplesinho, e ele chega exatamente nesses níveis de energia.
Então, os níveis de energia eram conhecidos pelo Bohr, talvez o Bohr acho que foi o primeiro a chegar nisso aqui, mas sem resolver a equação de Schrödinger. Ele simplesmente quantizou o momento angular, ele falou que as órbitas deveriam ter um raio tal que a função de onda, o comprimento da órbita, né, que é 2πr, fosse um múltiplo do comprimento de onda do elétron nessa energia. Eu posso rever isso aqui, com isso ele tira as energias, inclusive tem o raio de Bohr que aparece devido a ele, e depois que ele, logo em seguida que o Schrödinger apresenta a equação, alguém resolveu, mas eu vou ver quem foi, ver se tem essa informação, quem foi o primeiro cara que realmente resolveu. Mas ele já sabia onde ele queria chegar, né? Porque o Bohr chegou nessa solução antes, né? E o Bohr é de que época? Mais ou menos quando o Bohr apresentou isso? 1923, talvez. Tudo muito próximo ali. Muito legal. Tudo muito próximo. Deve ter sido legal ser um aluno de física dessa época. Eu acho que em 10 anos assim, a física revolucionou, né? Teve a relatividade restrita, a mecânica quântica relativística, depois a relatividade geral. Foi bem intenso. Se eu responder para a Jéssica aqui, pediu para enumerar os slides, eu vou fazer isso, vou enumerar assim. Eu não sei se eu fiz alguma confusão aqui, eu achei que na minha edição aqui eu troquei a ordem de algum slide, porque, mas eu vou fazer isso, eu vou enumerar, aí fica mais fácil. Beleza, eu vou tentar fazer isso já antes de salvar esses daqui, e aí eu já coloco lá enumerado. Deixa eu ver, tem a mais aqui. Ok, deixa eu interromper então a gravação.